Nesse vídeo nós vamos falar sobre a definição de contabilidade a partir do ponto de vista da contabilidade como ciência social aplicada. Bem, aqui no gráfico nós podemos observar o seguinte: a contabilidade ela é uma ciência social aplicada porque a sociedade, ela vive, né? A gente vive, né, em sociedade, e essa sociedade ela é formada por diversas entidades, por diversos entes, né? Sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, eu, você, empresas, o governo, igrejas, clubes. A sociedade ela é composta por diversas entidades. Então, se a gente estuda a contabilidade a partir do aspecto que ela tem como ciência social, a gente entende que a contabilidade, nesse caso, ela vai estudar um aspecto das relações sociais que uma empresa, por exemplo, realiza com os diversos entes que interagem, né, com o negócio dessa empresa. Então, a empresa ela é uma entidade que pertence à nossa sociedade. O cliente que vai até a empresa negociar a compra de alguma coisa, de uma mercadoria, também é uma outra entidade dessa sociedade. Quando a empresa vende para esse cliente, está estabelecendo aí uma relação social. Só que essa relação social, ela impacta na riqueza da própria empresa. Então a contabilidade, ela é uma ciência social porque vai estudar os aspectos dessas relações sociais que uma empresa, por exemplo, estabelece com diversas entidades, como o cliente, o fornecedor, o governo, os funcionários, né, e os diversos entes ou entidades que estão se relacionando com ela, né, também o banco, a financeira e demais fornecedores, né. Então, cada uma dessas relações que a empresa estabelece, de alguma forma, impacta na riqueza dessa empresa. Então, o impacto que essa relação, né, social que a empresa estabelece vai ser estudado pela contabilidade, no sentido de entender como essa relação está impactando na riqueza da empresa. Se está aumentando, se está diminuindo. Por exemplo, quando uma empresa vende algo para um cliente, essa relação de negociar, né, e vender a mercadoria para o cliente modifica, né, a riqueza da empresa, o patrimônio da empresa, à medida que vai sair mercadorias da empresa para serem entregues ao cliente, e também vai impactar o caixa da empresa à medida que a empresa recebe dinheiro do cliente. Quando a empresa se relaciona com o fornecedor, também vai haver um impacto no patrimônio dela, na riqueza dela, à medida que ela vai receber mercadorias, à medida, né, em contrapartida, ela vai pagar, né? Ela vai pagar por essas mercadorias. Então vai haver a saída de dinheiro, por exemplo, da conta corrente dela. Então a contabilidade é considerada uma ciência social aplicada porque estuda um aspecto dessas relações sociais que a empresa estabelece, né, com o restante da sociedade. Relações essas que de alguma forma vão modificar o negócio da empresa, vai trazer mais recursos para a empresa, vai fazer com que a empresa ganhe dinheiro, tenha lucro. Assim como, né, uma pessoa que vai a uma academia, ao fazer os exercícios, né, tem o seu corpo modificado por causa desses exercícios, a empresa também, querendo modificar o seu patrimônio, aumentar o seu patrimônio, né, deixar esse patrimônio, digamos assim, mais rico, né, ganhar mais dinheiro, ela precisa interagir com a sociedade.
comprando, vendendo, fazendo empréstimos, pagando, recebendo. Então, por isso, a contabilidade ela é entendida como uma ciência social aplicada. E aí, no gráfico, nós temos o seguinte, nós temos aí a contabilidade, né, como ciência social aplicada, tá? Que vai estudar o patrimônio da empresa. O que é o patrimônio da empresa? São as riquezas dessa empresa, é o que a empresa tem, e nas aulas seguintes a gente vai falar um pouco mais sobre esse patrimônio. Mas nesse momento a gente precisa entender que o patrimônio são as riquezas, é tudo aquilo que a empresa tem. São os bens, os direitos que a empresa tem, são as máquinas, as instalações, por exemplo, os veículos, é o estoque, ou seja, toda a riqueza que a empresa tem. Essa riqueza, né, esse patrimônio, ele é utilizado, né, ele tem uma utilidade, ele é utilizado na atividade. Então a empresa ela quer trabalhar, ela quer desenvolver uma atividade operacional. Uma vez que essa atividade operacional ela tem um objetivo, né? E esse objetivo é a obtenção de lucro. A empresa quer ter lucro. Para ter lucro, ela tem que funcionar, ela tem que trabalhar, ela tem que ter uma atividade. Só que essa atividade também depende desse patrimônio. Ela precisa ter máquinas, móveis, utensílios, computadores, veículos, ela precisa ter dinheiro em caixa, dinheiro na conta corrente, ela precisa ter estoque. Então ela precisa ter diversos bens, né, e direitos, que a gente vai falar um pouco mais à frente, para serem utilizados nessa atividade e essa atividade conseguir gerar lucro. Esse lucro, eventualmente, ele vai ser reinvestido pela empresa, né, fazendo com que esse patrimônio aumente, tá? Se der lucro no final, esse patrimônio vai aumentar. Com patrimônio maior, com mais dinheiro, com mais riqueza, ela vai ter mais condições de ter uma atividade melhor, né, aumentar a sua atividade e, com isso, ter ainda mais lucro. E aí gera-se um ciclo, né, virtuoso, né? Ela tem um patrimônio que é usado na atividade, tem lucro, esse lucro reinvestido no negócio aumenta o patrimônio, com isso ela vai comprar mais máquinas, vai aumentar o estoque, e aí ela vai ter mais condições, né, de trabalhar mais, de vender mais e obter no final mais lucro, tá? Eventualmente, uma parte desse lucro ele vai ser distribuído também como dividendos aos acionistas, né? Os acionistas são os donos da empresa, são os investidores da empresa, né? No início do negócio foram eles que botaram dinheiro nessa empresa. E esse dinheiro, né, que foi usado para adquirir, né, o patrimônio da empresa, vai gerar essa atividade que vai gerar lucro. Uma parte desse lucro vai ser reinvestido e uma outra parte vai ser pago aos acionistas como dividendos para remunerar, né, esse capital.